Fala, meus queridos. Estratégia de precificação. Fala, Léo Brabo. Quanto tempo? Precificação. Precificação. Alaramis para vender calçados. Fala, galera, fala, meus amigos, vamos que vamos para mais uma aula. Vamos acelerar com tudo. Esperar a galera se avisar, a galera entrar. Isso aí. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meio-dia e meio pontualmente, toda quinta-feira. A gente está aqui, ó, para acelerar tudo. Oi, Nenemara. Tudo bem, minha querida? Fala, Star Tênis. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é que vocês vão precificar os calçados? Essa é a nossa aula de hoje. E vamos para cima. Já compartilha com aquele seu amigo empresário, lojista, que está com dificuldades na precificação dos calçados. Tenho certeza que vai vir muito valor agregado aqui e a gente vai acelerar com tudo. Oi, Laura. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certinho? Vamos que vamos. Estamos ao vivo. Fala, Matheus. Rosa. Estamos a 2 minutos. Esperar só mais 1 minuto, pessoal. Hoje a gente vai aprender como é que vocês vão precificar calçados. Qual que é a melhor ideia de precificação, como é que é o melhor jeito. Fala, Júnior. Negócio aqui. Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Precificação 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá? Todo mundo pronto? Quem estiver me ouvindo, dá um joinha aí pra gente começar a acelerar isso aqui. Fala, Marcos. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos que vamos. Vamos acelerar com tudo, botar pra quebrar. Falar igual o Marcelo, né? Tacar terror na terra, botar pressão no sol. Essas expressões são engraçadas. Vamos? Delas Calçados, seja bem-vinda. Mais uma aula, toda quinta a gente está aqui em aula. Seguinte, pessoal, eu tenho percebido que tem muitos alunos nossos, né, dentro da escola que têm enfrentado dificuldade na precificação de calçados. E o porquê que precificação é importante? Porque a precificação vai determinar o quanto você vai ganhar, o quanto você vai vender, o quanto você pode investir, o quanto você pode não investir, o quanto que você pode contratar pessoas. Por quê? Porque você precificou errado, você tem problema. Precificou alto demais, você não vende. Precificou baixo demais, você vende muito, mas não tem lucro. Então, a precificação é importante. Eu não digo que é o essencial, mas faz parte dos pilares essenciais. E aqui a gente vai trazer uma estratégia de precificação bem simples. Fala, Adriano. Fala, Murilo. Tiburcio Calçado, sejam bem-vindos. Aqui a gente vai trabalhar em cima de uma precificação de 3 esferas. Quem estiver anotando e gosta de anotar, pega o caderno ou a folha, coloca assim, P1, P2 e P3. Tipo um triângulo, P1, P2, P3. Nesse triângulo, pessoal, vocês vão entender o jogo da precificação. Sejam bem-vindos, a galera que está entrando. É uma honra ter vocês por aqui. A gente vai trabalhar aqui um pouco sobre precificação. Para quem quiser um acompanhamento mais personalizado, tiver interesse, vai lá na bio falar com a gente dá essa moral. Seguinte, pessoal, P1
é a precificação que fica no âmbito do 1, ou seja, P1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, já vai colocando aí. É o markup em cima do produto, tá? P2 é a precificação que vai acima de 2 até 3. Então, 2.2, 2.4, 2.5. Bruno, me explica melhor. Resumindo, você comprar o tênis por 80 e multiplicar por 2.2, que aí vai dar o preço de venda. Aí tem muita gente que multiplica, faz markup de 3. Então, P1 é a mesma coisa que você comprar um tênis por 80, multiplicou por 1, e aí você tem o markup, fechou? E o P3 é basicamente você multiplicar por 3 em diante. Ou seja, eu comprei por 80, multipliquei por 3.3, por 2.2, 3.4, enfim. A gente está falando aqui de precificação. Bruno, eu entendi sobre a precificação e eu quero entender agora qual momento eu uso o quê? Qual o momento que eu uso a P1, qual o momento que eu uso a P2, qual o momento que eu uso a P3. É importante que vocês entenderem um ponto. Existem produtos para cada uma dessas precificações, tá? Cada produto aqui é um produto. Então, P1, P2, P3 é um produto. Dentro da precificação de P1, na maioria das vezes, o produto que a gente chama é o produto de isca. É um produto que você vai usar para atrair o seu cliente. É como se você estivesse pescando. Você pega uma isca, você coloca ali, você vai lá, pesca o cliente e aí dali você faz outras coisas, vende outras coisas, faz um cross-sell, upsell, aquela coisa. P1 são produtos de isca. P2 são os produtos core. O que é core, Bruno? Core no corpo humano é a estrutura que dá sustentação, que vem com o abdômen, quadrado lombar, essas coisas. Ó, Robinho ia gostar dessa explicação. São os produtos que mantêm o fluxo rodando, que em teoria vendem sozinho, que vão vender indiferente se você tem ou não. Então, o P2 são os produtos que a gente gosta de chamar aqui na escola de pãozinho caseiro. Por que é pãozinho caseiro? Quem aqui sabe fazer pãozinho caseiro ou come pãozinho caseiro? Cara, pãozinho caseiro fresquinho todo dia, cara. Vai que vai, não enjoa, pô, passa manteiguinha, um café com leite. Então, o pãozinho caseiro é aquele produto que você sempre vai ter ele em estoque e sempre vai vender bem. É o produto que gira e que vai garantir, vamos colocar assim, o faturamento, o pagamento das contas, essas coisas. E o P3 são produtos que a gente chama de produtos que entram dentro do nicho de moda. Falando em calçados, são calçados de coleção nova, cor nova. Vou dar um exemplo a vocês, por exemplo. Todo mundo tem o Air Force, ou o Dunk Panda. O Air Force tem o Air Force branco e o Air Force preto. São os tradicionais, correto? O que seria um produto de moda dentro de um Air Force? Um Air Force com flores, com desenho colorido, com outra cor. Isso é um produto moda. É um produto que vende, mas não é aquele produto que vai estar vendendo sempre. Dentro do Air Force, por exemplo, o produto moda, do pãozinho caseiro, perdão, é o branco e preto. O branco e preto vai estar vendendo. Bum, 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 bum. Agora, o P3 é aquele Air Force diferente. E o fato dele ser diferente, ele tem um preço diferente. E você pode vender ele num preço diferente. Então, assim, quem está aqui o momento e entendeu a diferença de P1, P2 e P3? Eu preciso que vocês respondam para eu poder entender se a linha de raciocínio está fazendo sentido. Eu vou dar uma recapitulada, mas quem entendeu até agora, levanta a mãozinha. Então, dentro da precificação de calçado, você tem o P1, o P2 e o P3. P1, produto isca. P2, produto pãozinho caseiro. E P3, produto moda. Até aqui tá tudo certo, né? Eu acho que sim, né? Isso é bem simples. Legal. Então, Bruno, como que eu sei o que eu faço dentro do meu negócio? Aqui começam as variáveis e eu quero dar um parênteses. Esse parênteses é importantíssimo. Ó, eu coloquei um parênteses aí, rapaziada, minhas queridas. Qual produto que eu vou... Travei, né? Tava pensando. Como que eu sei para que linha eu vou dentro do meu negócio? Porque, por exemplo, dentro do pãozinho caseiro, que é o produto core, eu posso multiplicar por 2, que é o markup de 2, ou 2.9, que é quase um 3. Como que eu entro nesse meio termo? Como que eu faço para ajustar o meu preço para ele não ser nem muito caro, nem muito barato? Primeiro é você entender esses conceitos do P1, P2, P3, produto isca, produto pão caseiro e produto moda. Essa é a primeira coisa. Isso vocês já entenderam.
Segundo ponto é vocês entenderem e terem clareza em qual cadeira a sua empresa vai sentar. Isso é importante demais, galera. Qual vai ser a cadeira que a sua empresa de calçados vai sentar? Bruno, explica. Claro que eu explico, meus queridos. Começando a aquecer, né? Sou tipo carro velho. Dá 10 minutos de live, o cara começa a acelerar. Blá, 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 blá. Existem 3 tipos de cadeira para qualquer negócio. Qualquer negócio existem 3 tipos de cadeira. Cadeira que você senta, que é a cadeira do preço. Cadeira 2, que você senta, que é a cadeira do preço, entre parênteses, ou barra, que você quiser, experiência. E a cadeira 3, que é a cadeira da experiência. Bruno, não entendi nada. Vou explicar. Se você é uma empresa que você vive, depende, só vende quando você está fazendo ação comercial, dando desconto, ou quando você diminui o preço dos produtos, mesmo sem você querer, você faz parte da cadeira do preço. Já explico, vou explicar. Se você é uma empresa que costuma fazer ação comercial com frequência, mas às vezes tem um modelo caro, você vende mais ou menos bem na ação comercial, mas também vende mais ou menos bem quando você não está em ação comercial, você está sentado na cadeira do meio, cadeira do preço e cadeira da experiência. Se você é uma empresa que não costuma dar desconto e você vende bem e dá desconto em datas pontuais, você é uma empresa que está sentado na cadeira da experiência. Eu vou ter que ir parando porque esse é um conceito muito importante. Quem aqui entendeu o conceito das cadeiras? Dá uma joinha para eu ver. E se você for tirando dúvida, você pode ir perguntando, tá? Paulo, galera do Super Tênis, Hamilton, vai dando um joinha só para saber se vocês estão entendendo até aqui os conceitos das cadeiras. Dentro desse conceito aqui total, se a sua empresa ela está sentada na cadeira do meio, você está com problema. Então aqui você tem que pegar sua canetinha, coloca no meio e bum, risca. Por quê? Eu desconheço uma empresa grande, uma empresa sólida, uma empresa que traz bastante resultado, que esteja sentado na cadeira do meio. Por quê? Porque isso é basicamente ficar em cima do muro, no limbo. O teu cliente não faz ideia, pô, mas isso aqui... quer ver um exemplo, galera? Eu tô aqui com o Paulo, que é o nosso aluno da Fit Tênis. Ele senta na cadeira do preço. Ou seja, a empresa dele é uma empresa que foca em ação comercial, em preço, e tá claro, tá tudo certo. Só que tem gente aqui que não faz ideia de onde está sentando. E qual que é o maior problema disso aqui? O maior problema é que se você não sabe com clareza o que você quer, fica muito difícil você dar clareza para o seu cliente. Bruno, qual está certo aqui? Tirando você sentar na cadeira do meio, não existe certo ou errado. Você pode tanto estar na cadeira do preço, quanto estar na cadeira da experiência. A cadeira da experiência, pessoal, é uma cadeira que você foca mais no entorno, você vai vender menos, só que em teoria você vai ganhar mais. Teoria por quê? Porque tem as variáveis, mas não vou entrar nelas agora. A cadeira da experiência. Bruno, qual que é a cadeira que você sempre sentou? Eu sempre busquei sentar na cadeira da experiência. Existe um gargalinho aqui que eu vou explicar para vocês. Então, na minha empresa, nos meus negócios de calçado, eu dificilmente ficava fazendo ação comercial muito agressiva nos stories, no feed, nos anúncios. Isso não quer dizer que a nossa empresa não era agressiva. Então, se você senta na cadeira do preço, pô, Bruno, agora. Me responde aí, quem é o negócio, seu negócio? Se o negócio de calçado senta em qual cadeira? Do preço? Do preço com experiência ou da experiência? Eu quero entender quem está me assistindo aí. Coloca assim, minha empresa é do cadeira do preço, minha empresa é a cadeira da experiência. Minha empresa é a cadeira ali do preço e experiência. Por que esse parênteses que eu abri, ele é muito importante, time? Porque se você não tem clareza aonde você senta, fica muito difícil você precificar da maneira que deveria. Por quê? Porque se você senta na cadeira da experiência, dentro do produto que você está ali do P1, P2, P3, você sempre vai ter que jogar para cima do 1.5. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem claro para vocês, tá?
eu sento na cadeira da experiência e eu tenho um produto que é o meu produto isca, que eu vou fazer um markup de 1. Aí eu vou lá e pago R$20 numa meia, certo? Markup de 1 é basicamente você vender quase que a preço de custo. Por isso que é markup de 1, é uma isca. Você traz e você vende no custo. Não é o preço do produto vezes o que você vende. É o preço englobado do que você tem de preço de produto, mais seus custos operacionais fazendo a divisão. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu, Bruno, por exemplo, pego uma meia de 20, eu marcaria para 1,8. Botaria essa meia 36, arredondaria para 35. É um preço de produto de isca? É, mas eu estou quase sentando na cadeira do 2, ou seja, eu estou buscando a experiência, eu estou sempre ali no limite do limbo. Se eu fosse uma empresa de preço, e eu sei que aquele produto é um produto isca, eu ia zerar o custo ali. Eu não ia vender para ter lucrinho. Eu ia simplesmente vender para poder ter aquele cliente na base e oferecer algo mais caro. Tá fazendo sentido? Cadeira do preço, mas quero chegar na cadeira da experiência. Cara, você só muda a cadeira da experiência quando você começa a mudar o que você entrega em termos de experiência de produto. E para de querer ficar fazendo oferta e promoção o tempo todo. Então, tá. Então aqui, pessoal, vocês já entenderam os conceitos de P1, P2, P3, já entenderam o conceito da cadeira, e agora eu vou dar algumas dicas práticas que vocês podem utilizar para simplesmente poder ter mais vantagem competitiva. Não adianta você querer comparar sua empresa com uma empresa que vende e senta na cadeira do preço. Vou dar um exemplo. Eu sou a cadeira do preço e vendo uma sandália a 200. E a minha empresa, minha empresa, ela preza pela experiência. Eu foco muito na qualidade, no atendimento, no brinde, na personalização, na caixa, nessas coisas. Você realmente vai conseguir competir em valor com aquela empresa que vende barato? Não vai conseguir competir, certo? Então, qual que é o problema da maioria de vocês? Vocês vão lá, entram na cadeira da experiência, mas querem ficar comparando o preço com a galera que vende, que tá na cadeira do preço. Cara, a conta não vai fechar, mano. Porque você tem muito mais custos. A sua experiência é diferente. Então, já estou com uma ideia aqui, nunca. Então você nunca vai conseguir ter esse resultado bom. Você pode até achar que você está vendendo, mas no final das contas você não vai ter lucro. Então muitas das vezes, tem muitas empresas que têm um controle de venda bom, um controle de estoque bom, mas na hora de precificar, fica precificando, se baseando no outro concorrente. E eu vou dar um exemplo para vocês, uma história breve aqui, que é a seguinte. No final ali eu tinha umas lojas que eu vendia calçado e bolsa. E tinha um concorrente que aparecia para mim no Instagram direto, que olhava e falava, caraca, moleque, olha esse cara, um monte de produto, pronta entrega, um monte de coisa, cara, deve vender muito. Aí eu tentava, cara, eu vendia bem, tá? Só que eu não tinha conhecimento do cara, beleza. Aí eu falei assim, caraca, moleque, esse cara vende muito, pô, vou ter que copiar ele, olha o que ele faz, aquela coisa toda. Aí eu mudei algumas das coisas que estavam funcionando para mim, para me adaptar pro dele, e obviamente meu resultado deu uma caída. Aí beleza, voltei a fazer o que eu fazia, aquela coisa toda. Aí passou-se alguns meses, esse concorrente, que em teoria parecia que vendia muito, lojas, caramba, entrou em contato comigo querendo saber se eu não queria comprar os produtos dele ou a operação dele. O que eu quero deixar de exemplo para vocês aqui? Às vezes parece que a grama do vizinho tá mais verde. E pode ser que esteja, porque às vezes o cara deu uma maquiada lá, passou uma tintinha, enfim. Mas será que a raiz desse vizinho ela vai estar forte igual a tua raiz? Quero dizer o quê? Você olha para a grama do vizinho, tem uma grama ali de 30 centímetros. Aí você olha para a tua grama e parece que a tua grama é menor que 30, tá uns 20. Só que a sua grama é sólida. Passou vento, passou chuva, passou cachorro fazendo xixi. E ela continua lá. E lá, cara, deu um ventinho, ó. A grama voou. O ponto que eu quero chegar para vocês é, resumindo, compare seu preço com o concorrente para você não fazer nada aleatório, mas compare com o concorrente certo. E às vezes o seu concorrente pode até parecer que está vendendo, mas não está ganhando nada.
Tem gente que vende 300 mil. Aí, ó. Tem gente que vende 300 mil e gente que vende 200 mil e gente de 200 mil ganhando muito mais que 300. Vou dar uma história para vocês, pessoal. Eu trabalhava com drop, né? Com o produto vindo da China. E aí teve um mês que eu tava numa ascensão que eu gastei energia, tráfego, pô, bati 700. Chegou 700, bati 700, beleza. Aí, cara, começou a dar as treta da alfândega, que tem todo mês e tal. E aí, eu diminui minha operação, diminui o tráfego, ajustei um pouco a comunicação, foquei em trabalhar bem a base. E aí eu fui, vendi os 450, alguma coisa assim. Aí, no final das contas, gente, eu fui fazer o DRE, né, que é o balanço financeiro e tal. Eu falei, caraca, moleque, vendendo 200 mil a menos, eu literalmente, se eu não me engano, cara, tem um tempinho, eu deixei de ganhar 20 mil a menos, tipo, com menos trampo. Ah, Bruno, mas quer dizer que eu tenho que trabalhar menos para ganhar mais? Cara, não foi isso que eu falei, mano. Falei que eu aprendi a minha missão, eu entendi o que tinha que fazer, só que aí eu dei escala naquilo que estava certo. Ah, eu amo esse jogo, mano. É complexo, mas é apaixonante. Tô vendo que tem muitos alunos, se você ainda não sabe como funciona a escola, quer entender melhor, entre em contato comigo lá na bio pra gente trocar uma ideia e tal. Pra galera que é meu aluno, que me segue, tá fazendo sentido a escola, estão ajudando? A gente também trabalha com outros tipos de mentoria individual, essas coisas. Mas a galera da escola que tá aí sabe que a entrega que a gente tem lá é bem, bem bacana. Então, qual que é o segredo para você precificar? O segredo para você precificar é simplesmente você entender os pilares de precificação, P1, P2, P3, entender aonde que você quer posicionar a sua empresa, e o terceiro, comparar com concorrente que joga o mesmo jogo que o seu. Não o que parece que joga, só o que joga o mesmo. Eu, Bruno, não ficava olhando muito o preço de concorrente, para ser sincero, mano. Eu olhava, pô, para ter uma noção, aquela coisa, mas eu não achava que faria sentido, porque se eu tenho os meus custos, eu entendo o que eu preciso vender, o quanto eu preciso vender, não é alguém me falando que tá caro ou barato que vai mudar, porque se você falar que tá barato, só não compra, caro não compra, compra com o outro. Entende o ponto? É mais ou menos esse o jogo que vocês têm que jogar. Tem alguém aí, algum aluno meu que tá com dúvida, que quer entrar ao vivo, o Adriano, o Paulo, trocar uma ideia? Aproveitem que eu tô aí. Tem alguém que tem alguma pergunta, que quer tirar uma dúvida? Tem mais 5 minutinhos, galera. A propósito, já vou dar um spoiler para vocês, tá? Mês que vem, todo dia, de segunda a sexta, eu vou fazer uma live no meu perfil. Eu só não confirmei se vai ser meio-dia e meio, mas... Mas eu vou estar aqui. Qual a porcentagem de precificação? Talvez você tenha chegado um pouco depois, né? Mas tudo bem. Passei 30 minutos explicando, mas porcentagem você tem que definir o tipo de produto que você vende para o tipo de precificação que você vai jogar, por exemplo. Produto isca, P1, que é de 1 a 2. Produto pãozinho caseiro, produto ali do meio, P2, que é de 2 a 3. E produto moda, que é de 3 para cima. Fechou? Fala, José, cisternas. Time, é isso aí? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que possa realmente agregar na vida de vocês aí? Essa precificação de 1,8 fica sendo preço fixo. Se for o produto que você vende para fazer de core, ou seja, seu pãozinho caseiro, tá baixo. Uma recomendação que eu dou para produto pãozinho caseiro é 2,5, tá? 2,3, 2,5, 2,6. Não sai disso não, que senão você vai ter problema. Ó, o Adriano. Isso aí, mano. Tem que aplicar, cara. Tem que aplicar. Não entendi, né, Nemara? Essa porcentagem do preço fixo, não. Digo sem desconto.
Eu acho que 1,8 é muito barato. O desconto à vista tem que ser basicamente a taxa que você pagaria no cartão para o parcelamento. E eu acho isso tão errado, porque tem empresa que fala assim, eu vou dar 5% no Pix e X% no cartão, em 12 vezes ou 6 vezes. Aí eu sei que a taxa no cartão é alta. O cara vai, às vezes, cobrar ali 10, 9, 12, dependendo, né? Aí o cara não tá disposto a dar 10% no Pix, sendo que, cara, vai gastar 10 de taxa. Eu me recuso a pagar no cartão, mano. Tem um concorrente aqui que joga 5 a 10 reais no par. A conta não fecha, então nem comparo como concorrente, porque não fecha a conta. Se eu for fazer isso, eu mesmo falei isso. Se for para tu fazer isso, Paulo, faz uma operação no Marketplace, que você não precisa de loja, só de produto, e entrega no Marketplace. Mas daí não tem sentido, puta trampo. Eu trabalhava entre 8% e 15%, Nenemara, no Pix. No meu caso aqui, eu fazia entre 8% e 15%. E no cartão, parcelava em 12 vezes sem juros. Só que conforme a pessoa fosse pagando menos, eu tirava aqueles descontos e dava desconto. Então, eu quero parcelar em 6. Aí eu dava 5%, que no final das contas dava meio próximo à conta. Concordo. Fechou, time? Vamos que vamos. Acompanhe os stories para saber que horas que vai ser a live do mês que vem. Vai ser assunto pra caramba. Vai ser quase que a mentoria semanal aqui. Vamos para cima. Tamo junto, vamos acelerar e vamos que vamos.